Confortável? Eu quase não ando com a minha, né? Ah, vou, né? Eu vou dar um pega nela. Eu vou pisar fundo para amaciar esse motor aí. Já melhorou o consumo? Tá no 10.4. É? Ah, mas você cidade e rodovia, né? Ah, eu não peguei rodovia. Eu não peguei rodovia com o carro ainda. Ele nunca foi. Tá 8,5. É. Mas tá bom. O K fazia 10. Eu falei pra Eliane, o conforto que você tá tendo, ela falou assim, não se compara. Dela pegar esse trânsito aqui pra Itajaí, nem ficar passando marcha, coitada. Agora ela... Pô. Tem dia que ela demora amanhã mesmo. Amanhã é dia que a Lisa tem aula de inglês. Termina 6 horas da tarde a aula dela. É uma aula especial de inglês que tem lá. Aí sai de lá 6 e pouco. Ela chega em casa às vezes 7h15. 1 hora, Renato. Não vale a pena você pegar a saída de Brusque ali, né? Ali é pior ainda. Meu irmão, eu tô cansado hoje, viu? Eu tô cansado. Hoje eu tô um bagaço. Olha, o Hélio tá dizendo que tá assistindo tudo lá, ó. Nós estamos falando de carro, ó. Ô, Hélio, quase que a gente fala mal de você, viu? Viu, Hélito? Nós íamos falar mal de você por aqui. Queridos irmãos, boa noite a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês nesta noite. Em que a gente se reúne mais uma vez em torno das Escrituras Sagradas, em torno de Cristo, para receber dele. Que você que está acompanhando pela internet, agora nós começamos oficialmente, estávamos falando de carro, e não sabíamos que já estávamos ao vivo. Programa ao vivo é assim mesmo. Se fosse gravado não ocorreria isto. Como dizia o Faustão, é tudo ao vivo. Vamos orar? Convido você nesse instante a baixar sua cabeça e a gente ter um momento de oração, buscarmos ao Senhor. Pai querido, nós te damos graças nesta noite, quando nos reunimos com o teu povo para buscarmos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado pelas tuas dádivas concedidas a todos nós durante este dia. Muito obrigado pelo pão. Muito obrigado pelas vestes, muito obrigado pela saúde, pelo dia de trabalho, muito obrigado pela família. Nós te agradecemos, Senhor. Nesta noite, colocamos diante de Ti a nossa necessidade de agora sermos alimentados do pão da vida, que é Jesus Cristo. Fale conosco, alimenta a nossa esperança, alimenta-nos de verdade. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Abram as suas Bíblias, sem demora, no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 19. Nós estamos nas últimas semanas de setembro e eu não poderia perder a oportunidade de falar sobre o tema em que a sociedade está se debatendo em torno do mês de setembro, que é o tema da saúde emocional, Setembro Amarelo. E eu quero hoje meditar ainda de forma introdutória sobre esse tema da depressão com vocês, a partir do texto de 1 Reis 19, que trata da depressão do profeta Elias, tá bom? Este
que é um dos dramas do mundo moderno. A depressão e também o suicídio. Eu estava vendo que o tema do suicídio o suicídio é um dos casos maior percentual de mortes violentas no Brasil. É em decorrência do suicídio. E a depressão é um estupim para o suicida. E nós queremos ver o que a Bíblia fala sobre essa doença. Queremos analisar o que as Escrituras nos mostram sobre isto. Vamos ler? 1 Reis, capítulo de número 19. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo. Levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer. E orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, que é uma árvore alta. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma. Elias olhou e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras, em brasa, e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então lhe foi dito:
saia daí e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E, depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os profetas à espada. Só fiquei eu. E eles estão querendo tirar-me a vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Só até aí. Não, vamos ler o restante. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém. Graças a Deus. A todos que estão acompanhando pela internet e aos que estão presentes, inclusive eu quero cumprimentar este casal que está com a gente, visitando nossa comunidade. Que Deus abençoe a vida de vocês. O nome de vocês? Seu Antônio? Dona Rose. Sintam-se bem entre nós, tá bom? Que Deus os abençoe. Tá bom? Vocês têm uma Bíblia? Não. Nós vamos providenciar uma Bíblia para vocês, tá bom? Não, fica à vontade. Nós vamos providenciar uma Bíblia para vocês, para que vocês acompanhem o nosso estudo bíblico hoje, tá bom? Mas eu quero adiantar que é uma satisfação tê-los com a gente. E um prazer muito grande. Hoje nós vamos falar sobre o tema da depressão. Como que a Bíblia encara este drama que tem assolado as vidas das pessoas. A depressão é um dos fatores que mais tem encostado as pessoas do trabalho, tirado as pessoas do trabalho, que mais tem devastado a economia mundial. Um dos fatores de devastação da economia em alguns países é o grande afastamento das pessoas do seu espaço de trabalho. Não conseguem trabalhar, não conseguem viver. E o engraçado é que a Bíblia vai mostrar homens de Deus que enfrentaram este drama. Não é um fenômeno moderno. A depressão não surgiu há 30 anos atrás.
Nós vamos ver hoje, e eu vou dar alguns outros exemplos para vocês, de homens de Deus que lutaram contra a depressão. Eu posso adiantar, além de Elias, que é esse profeta que nós acabamos de ler sobre ele, nós encontramos Davi. O rei Davi, um homem que tinha uma comunhão profunda com Deus. Nós encontramos um outro salmista chamado Asaf, profundamente depressivo. Jeremias, a Bíblia chama ele de profeta, Bíblia não, a história o chama de profeta chorão. Ele diz que tem um livro na Bíblia que é Lamentações de Jeremias. Ele chora, e chora copiosamente ao ver a ruína da cidade. Nós temos o profeta Isaías, que lidou também com a depressão. Nós temos alguém como Jesus. O que Jesus disse um dia? A minha alma está angustiada. Vocês não lembram de cor? Até a morte. Elias era um profeta que lutou para estabelecer o senhorio de Deus em Israel. Ele viveu em um período da história em que houve uma grande apostasia religiosa em Israel. Literalmente, Israel estava dividido. A nação estava dividida, na verdade. Eles não sabiam se eles adoravam a Deus ou se eles adoravam ao Deus importado dos sidônios, que hoje compreende a região do Líbano, chamado Baal. A luta de Elias foi para levar a nação de Israel a adorar novamente a Deus. E ele lutou por longos anos para que isto acontecesse. E ele teve experiências espetaculares com Deus. No capítulo 18, eu convido você a abrir aí, voltar um capítulo atrás. Nós lemos o 19 e você volte o 18. 1 Reis 18 e 30. O que o Elias faz? O Elias reúne os profetas de Baal, os profetas de Acera, que era uma outra deidade, e vai com eles para o Monte Carmelo e propõe um desafio. Vocês vão orar ao Deus de vocês. Se o Deus de vocês responder com fogo e consumir o holocausto e com os sacrifícios, este é o Deus que nós vamos adorar a partir de então. E aconteceu que os profetas de Baal clamaram aos deuses, ao Deus deles, sem êxito de ter resposta. E o Elias, olha só o que o texto diz. 1 Reis 18 e 30. Então disse Elias a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez.
E eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel. Olha que oração bonita. Isso aqui é a oração do reino de Deus. Ela é muito parecida com a oração do Pai Nosso. O que diz a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado teu nome. Ela é similar, olha só. Ele está pedindo para que o nome de Deus seja conhecido em Israel, seja santificado em Israel. E que eu sou o seu servo. E que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Olha que coisa importante da oração. A oração tem que procurar a glória de Deus. Nós oramos em busca da glória de Deus. Mais do que receber as coisas de Deus, nós queremos que a glória de Deus se manifeste. Nós queremos que o nome de Deus seja santificado. Nós queremos que o nome de Deus seja adorado. Nós queremos que haja santidade no meio do povo de Deus, que é a oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome através das nossas vidas. E nós queremos que a tua palavra seja manifestada entre nós. E tudo que eu fiz foi baseado na tua palavra. É o que Elias está dizendo. Porque Deus magnificou o quê? Acima de tudo, o nome dele e a palavra dele. Versículo 37. Olha o que ele diz. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu és Senhor. Olha a preocupação do Elias. Ele quer que a oração dele seja respondida, não para que as pessoas vejam que Elias é um homem de Deus, mas que as pessoas saibam que Deus é o Senhor. No momento da história em que há uma inconstância do povo, eles não sabem se Deus é verdadeiro ou se Baal é verdadeiro, o Elias pede para que Deus responda a oração dele, para que o povo conheça Deus, reconheça que Ele é Senhor. És Deus e fizeste o coração deles voltar para ti. É Deus quem faz o coração do homem se voltar para Ele. Verso 38. Oração simples. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Oração curta e simples. As orações em público, elas devem ser sucintas, curtas, simples. Porque elas pressupõem que elas foram precedidas por longas orações em privado. Ok? As longas orações se faz no quarto, sozinho, em público, curtas. Lembra do que Jesus fala sobre os fariseus? Eles gostam de orar e fazer longas orações em público, para serem vistos pelos homens. Em público, curto. No privado, você pode ficar o tempo que você quiser lá. Mas essa é a questão. Nós gostamos. Aliás, ultimamente a gente não está gostando de fazer longas orações nem em público, nem em privado. Talvez isso explique muito sobre a gente. Verso 38. Então caiu o fogo do Senhor. Porque Deus responde às orações.
Nós não podemos perder essa expectativa, pessoal, de que Deus responde às nossas orações. Talvez a gente não ore como deveríamos orar, porque nós perdemos a expectativa de que Deus responde às orações. Caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. A lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Foi algo de Deus. Quando o povo viu isso, olha que coisa bonita. Todos se prostraram, com o rosto em terra. Porque diante de Deus você não pode permanecer ereto, com a cerviz dura. Você precisa se dobrar para Ele. Só o Senhor é Deus. Tem uma igreja com esse nome. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Que bonito, né? A vida do Elias estava resolvida? Ele cumpriu o trabalho dele? Certamente ele olhou essa cena e disse: graças a Deus, meu trabalho foi feito. Os anos de preparação que antecederam a este evento, os tempos que eu passei na beira do riacho sendo alimentado por um corvo, até que a água do riacho secou e Deus mandou eu ir para Sarepta, para ser alimentado por uma viúva faminta, miserável, de pobre. E eu fiquei tanto tempo na casa dela. Agora eu voltei. E Israel agora reconhece que Deus é Senhor. Um grande movimento espiritual está para acontecer. A partir de agora eles vão me ouvir. Jezabel será convertida. Acabe também será transformado. Tudo vai mudar. Verso 40. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Meu Deus do céu. E isso aqui é zelo. Isso é zelo e é seriedade com as coisas de Deus. É claro que nós não temos autoridade para fazer isso hoje. Mas olha como que ele trata os falsos profetas. É essa seriedade de Deus contra falsos pastores, falsos profetas. Eles os prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizom, e ali os matou. Num total de 850. Nós não temos autoridade para fazer isso hoje, tá? Não vai querer pegar uma metralhadora aí e querer matar pastores aí que você acha que são falsos profetas. Deixa. Jesus disse que é para deixar agora, né, Renato? Deixa. Uma hora ele vai arrancar. Aí, queridos, olha só. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. 3 anos e meio a terra ficou sem chuva. Você imagina o Brasil ficando sem uma gota de chuva durante 3 anos e meio? O preço da energia iria triplicar. Os alimentos iriam aumentar. Nós teríamos dificuldade para comer um tomate, um alface. Nós teríamos dificuldade de comer carne. Não haveria pastos. Faltaria comida. Os rios secariam. Você que é zootecnista, né, Fran? Imagina como que... A fome ia bater. 3 anos. Um país não tem condições de suportar, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Elias orou para que isso não acontecesse. Para que não chovesse. Por quê?
Porque ele zelava por Deus. E Deus prometeu no livro de Deuteronômio que se Israel não obedecesse a ele, adorasse falsos deuses, ele ia cerrar as portas dos céus. Então Elias ora pedindo: Senhor, a única maneira do Senhor fazer esse povo voltar para ti é fechando os céus. E Deus faz isso não porque ele odeia, mas porque ele ama. A disciplina de Deus é recheada de amor, de lágrimas, de um coração partido. Quando Deus disciplina o seu povo, ele não está massacrando o seu povo com a intenção de reprová-los. Muito pelo contrário, ele deseja que o seu povo volte para ele. É este o papel da disciplina. O sofrimento para o cristão é uma evidência de que Deus o ama. Olha só. Acabe subiu para comer e beber. Era um homem mundano, pouco afetado pelas coisas espirituais. Ele tinha visto uma coisa extraordinária no monte. Desceu de lá, parece que nada mudou. Foi comer e foi beber. Olha a diferença para o Elias. Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra. Esta palavra na língua hebraica é muito forte. É como se ele colocasse o rosto dele no chão e tentasse se igualar ao chão, estar no mesmo nível do solo. Literalmente se humilhou diante de Deus. Pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte, e assim por 7 vezes. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias. Olha que coisa linda. A mão do Senhor veio sobre Elias. Se a mão do Senhor vier sobre nós hoje à noite, nossa vida não será mais a mesma. Se a mão do Senhor vier sobre a sua família hoje à noite, lá em casa eles não serão mais os mesmos. Se a mão do Senhor vier sobre o Brasil hoje, amanhã haverá prosperidade na nossa nação. Os níveis de desemprego irão diminuir. As pessoas que estão quase à beira da morte ainda por causa do coronavírus irão receber alta dos hospitais. Haverá uma diminuição no número da violência, do roubo, do latrocínio. As prostitutas abandonarão o seu ofício, os ladrões confessarão os seus crimes. A mão do Senhor é um grande avivamento que ele traz a um país, a uma nação, a uma cidade. A mão do Senhor faz em segundos o que a mão dos homens não conseguem fazer em séculos. A mão do Senhor veio sobre Elias. E olha o que ela fez. Ele cingiu os lombos dele, amarrou a cinta e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Deu aproximadamente 26 quilômetros de corrida. Daqui até 26 quilômetros?
Navegantes? Dá mais, né? Até Penha. O carro do rei ele está indo na frente. Por quê, queridos? Ele reconhece que o rei é alguém, é uma autoridade de Deus. Aqui o Elias está dizendo, Renato, que ele é um arauto. Porque quando os reis no mundo antigo iam andando, ia um homem na frente deles dizendo: o rei está vindo, o rei está vindo, o rei está vindo, se preparem. O Elias faz isto. Aí o Acabe chegou em casa. Capítulo 19. Foi para casa. Foi comer, foi beber. Foi continuar a vida dele. Ele era o rei de Israel. Aliás, um dos piores da história de Israel. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. Quando uma pessoa não tem percepção das coisas de Deus, e isso aqui é a essência do paganismo. A essência do paganismo é quando você dignifica o homem e diminui Deus. Porque o Elias não fez nada. O Elias apenas orou para que caísse fogo dos céus. Mas o Elias não tinha condições de fazer cair fogo dos céus. O Elias não tinha condições de correr como ele correu à frente do carro do rei. O Elias não tinha condições de fazer as nuvens produzir chuva para Israel. Quem fez tudo foi Deus. Mas o homem natural odeia dar glória a Deus. O homem natural dá glória para ele mesmo. Ele não fala dos feitos de Deus, fala dos feitos dos homens. Porque eu já disse para vocês, aonde Deus, Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo é pequeno, o homem é grande. Ele fala o que Elias havia feito. O coração dele não foi afetado pela graça de Deus. E aí a Jezabel fica irada. E essa mulher, eu imagino ela de TPM. Ela não era fácil. Imagina, hoje eu estava lendo a Bíblia, a Jezabel de TPM. Ela mandou matar um monte de profeta. Ela liderou a casa dela com um monte de ferro. Imagina essa mulher brava. Se o normal dela era isso. Olha só. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Versículo 3. Elias ficou com medo. Levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ele era do reino do norte. Israel teve um cisma. Israel era dividido em dois reinos, norte e sul. Ele sai do reino do norte e vai para o reino do sul para pedir asilo político, talvez. Está com medo de morrer. No território de Berseba, olha o que ele faz. Ali ele deixou o seu servo. Ele fica sozinho. E ele vai para onde? Olha só. Ele mesmo, porém, foi para o deserto. Aqui, ele já tinha andado aproximadamente uns 150 quilômetros. Eu fiz as contas hoje, de Jezreel até Berseba. E depois o deserto. Foi para o deserto. No capítulo anterior ele estava onde? No alto do monte. Nesse daqui ele já está no deserto. No capítulo anterior ele está orando e Deus está respondendo com fogo. Aqui ele está desolado. A Bíblia é verdadeira.
a Bíblia não deixa de mostrar tanto a manifestação da glória de Deus na vida dos homens, como também o pior estado de fraqueza dos homens. Está aqui o Elias, no deserto. Posso falar que esse deserto, talvez, para você, para mim, para você que está me assistindo pela internet, seja a sua cama, a sua casa. Você não tem vontade de sair mais da cama. Você não tem mais vontade de sair de dentro de casa. Você perdeu a capacidade de sonhar, de viver. Você se isolou, como Elias, que deixou o seu servo na cidade de Berseba e vai para o deserto. Ele não quer nem o discípulo dele perto dele. Alguém que poderia ajudá-lo. Ele não quer. Ele quer ficar sozinho. E olha o que acontece com ele. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentou no sofá. Ligou a televisão e foi maratonar no Netflix. Aqui está o homem de Deus. Aqui em Tiago, vamos ver o que Tiago fala sobre ele? Renato ainda vai terminar de falar sobre Tiago aqui, né, Renato? Não terminou ainda, né? Tiago, livro de Tiago, lá no final da Bíblia. Olha o que o apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, fala sobre o profeta Elias. Tiago, capítulo de número 5. Versículo de número 17. Tiago 5 e 17. O livro de Tiago está depois de Hebreus, tá bom? Antes de Pedro, de 1 Pedro. Tiago 5 e 17 diz o seguinte: Elias era homem, semelhante a nós. Conforta isto para você? Nas vitórias ele se alegrava, ele corria. E quando as coisas não aconteciam bem, ele se abatia. Não era um super-homem. Elias também sofria com a falta de compreensão das coisas. Porque eu tenho certeza que este evento do alto do Carmelo, que caiu fogo do céu, e a reação de Jezabel, deve ter deixado a cabeça dele com tilt. Senhor, eu esperava que tudo fosse diferente. Eu esperava um rumo para essa nação. Eu esperava um rumo para esta igreja. Eu esperava um rumo para a minha família. Eu esperava que com 50 anos a minha vida estaria desse jeito. Eu planejei a minha vida para acontecer assim. E agora eu vi que não aconteceu, aliás, tomou um rumo completamente diferente. Ele era um homem como eu e você, sujeito a decepções, frustrações e depressão. Não era um anjo, era um homem. Olha só. Agora o que ele faz de diferente? Ele orou, diz o Tiago. Era um homem de oração. Tá bom? Mas era um homem como nós. Então, aqui está o Elias, enfrentando a sua luta, definhando no deserto. Vamos ver o que me lembrei de um salmo agora.
Abre a Bíblia de vocês no Salmo de número 39. Nós já vamos terminar. Verso de número 5. Salmo 39 e 5. Na semana que vem a gente continua. Nós vamos ver na semana que vem as causas da depressão do Elias. Que pena que o tempo não dá. Acharam o Salmo 39, 5? Amém? De fato, o ser humano passa... deste os meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Tem alguma tradução diferente? A sua, Josi, o que diz a sua tradução? O homem não passa de um sopro. Esses somos nós. Frágeis. E os melhores homens, e os maiores homens, nunca deixaram de ser homens. Como eu e você. Mulheres também. Vamos voltar lá, 1 Reis 19. Vamos ver o que Elias faz. Por fim, 1 Reis 19 e 4. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer. Tamanha foi a frustração que gerou uma decepção e que provocou uma depressão. Tenho vontade de morrer, eu não quero viver mais. Pensamento suicida. Sentimento de suicídio. O Jeremias pediu a morrer, né? O profeta Jeremias, um dos heróis da Bíblia. Aliás, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele diz, olha, quem deu notícia que eu nasci deveria morrer. Um parto, um aborto seria melhor do que o meu nascimento. Foi o Jó, né? O que tem de diferente desses homens? Eles reconhecem que Deus é o Senhor da vida. Embora eles estão afundados em uma tristeza profunda, eles não ousam tirar a própria vida deles. Reconhecem que Deus é o dono da vida e cabe a Ele fazer isto. Olha só, ele orou. E olha a oração deste homem. Olha só, ele não tem coragem de chegar para Deus e dizer o seguinte: ah, Senhor, muito obrigado pelas lutas e as provações que o Senhor me deu. Oh, meu Pai amado, o Senhor sabe como está difícil, as minhas tristezas. Não, ele fala a verdade. Fala a verdade. Basta, Senhor. Tire a minha vida. Chega. Acabe comigo. Acabe com isto.
Porque uma das coisas mais libertadoras é saber que Deus, você pode falar a verdade do que você está sentindo para Deus. Senhor, eu estou com muita raiva do meu cunhado. Ele pegou o dinheiro e não paga. Estou com muita raiva do meu genro. Muita raiva da minha sogra. Eu não suporto aquele irmão da igreja, Senhor. Me ensine a amá-lo. Agora não se aproxima de Deus dizendo o seguinte: ai, aquele irmão da igreja, Senhor, ele é uma bênção, né? E por dentro você está querendo morrer. Você não suporta ele. Fale a verdade para Deus. Esta é a liberdade que nós temos no Evangelho, de se aproximar de Deus e falar a verdade para Ele. Tira a minha vida, Senhor, porque eu não sou o melhor do que os meus pais. Como ele tinha andado muito, eu estimo que ele tenha andado 160 quilômetros num curto período de tempo. Olha o que aconteceu com ele. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Sabe aquelas pessoas que estão no sofá vários dias? Eu fui visitar uma pessoa uma vez, eu lembro disso, lá em Passo Fundo. Ela estava no sofá da sala dela e ali tinha vários pratos debaixo do sofá, roupas. Ela não levantava da cama há dias. Num estado avançado também de depressão. Está aqui o Elias. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Não tem forças para levantar. Agora, na semana que vem nós vamos ver as causas dessa tristeza dele, que são pelo menos 7, e vamos ver o que Deus faz para curar ele. Mas eu posso adiantar uma coisa para vocês. Podia deixar esse suspense para a semana que vem, mas eu quero te adiantar. Deus ama Elias da mesma maneira que o amava quando ele estava no alto do monte, dobrando os seus joelhos, pedindo pela glória de Deus. Deus ama o Elias agora no deserto, pedindo para morrer, achando-se o pior homem do mundo, acreditando de que Deus o abandonou. Deus continua amando o Elias. E Deus vai tratar o Elias com muita ternura, como as pessoas que sofrem de depressão precisam ser tratadas com ternura e não com confrontação. A maneira de Deus curar este homem é mostrando o amor dele para ele. Eu queria dizer para você nesta noite, que está em casa ou que está aqui, a depressão, embora tenha fatores espirituais, e a gente não pode negar isto, ela nem sempre é decorrente do pecado ou do diabo. Às vezes é uma doença física. No meio evangélico, infelizmente, ainda vigora a ideia de que alguém deprimido, alguém que toma remédio para dormir, alguém que toma uns comprimidinhos para regular o seu humor, é alguém que não tem fé. Isso tem que ser suprimido no nosso meio. Porque se isso for verdade, eu não tenho fé, porque eu uso óculos. Eu estou enxergando tudo embaçado agora. Se isso for verdade, você não pode ir no médico nunca. Os que têm aí uma ponte safena, não tem fé. O teu coração está quase estourando, e tanta gordura que tem dentro dele. Aí eles colocaram um stand lá, para
alargar as veias e fazer funcionar. Você não tem fé. Nós somos humanos. E a queda trouxe enfermidades para a alma, para a mente. Essa é a realidade. E algumas pessoas enfrentam a dor na alma. Mas, como qualquer outra enfermidade, você não deve deixar de procurar um profissional se você precisar de ajuda e procurar Jesus Cristo também. E Jesus Cristo pode curar deprimidos com leitura da Bíblia, com oração, com cânticos. E pode curar com tratamento num psicólogo, com um remedinho do psiquiatra. Porque quando os profissionais curam alguém, na verdade é Deus efetuando a cura através deles. Porque Deus é o Deus da vida. E aonde há cura, onde há supressão da doença, mesmo que os homens nem deem glória a Deus, Deus está agindo ali. O Deus da vida. A segunda coisa, não tenha vergonha de dizer, está doendo. Não tenha vergonha de procurar ajuda. Não tenha vergonha de dizer, eu não estou conseguindo lidar com as complexidades desta vida. Não tenha vergonha de dizer também, basta para mim. Não tenha vergonha de dizer isso para os homens e procure a Deus e diga, Senhor, basta. Eu estou cansado, eu não aguento mais. Tá bom? Semana que vem a gente continua. Eu quero falar do Elias, se der tempo a gente fala do Asaf, do Davi, homens que também enfrentaram aquilo que um dos místicos da igreja antiga dizia, a noite escura da alma. E como que Deus curou eles? Amém? Alguma pergunta? Alguma observação? Quem tiver dúvida, pergunta para o Joézer ali, que é psicólogo. Não tem. Vocês conhecem alguém que tem depressão? Que está sofrendo nesse instante com depressão? Vocês conhecem? A Fran, nós vamos orar por você. Alguém que está assistindo e deseja pedir oração por alguém que vocês conhecem que está sofrendo com depressão? Jesus Cristo disse, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu aliviarei vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar alívio para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Venha a Cristo agora, hoje. Ele promete dar alívio para a sua alma, cansada, machucada, ferida, frustrada, desacreditada. Cristo te cura. Amém? O bom pastor, Jesus Cristo, está aqui hoje para curar. Renato, vem orar para nós. Orar por aqueles que estão sofrendo com este drama. Se alguém mais tem algum pedido de oração, apresente. Amém. Aí, ó.
Cleusa, Silvana, Dona Graça, a irmã, a mãe do mineiro, uma menina de 13 anos que está com depressão, Renato, Ana. Eu me lembro que lá em Passo Fundo, uma família que eu visitei, conheci, trabalhei com aquela família, pregando o evangelho para eles. Eles tinham uma menina de 5 aninhos, diagnosticada com depressão. Quando eu conversei a primeira vez com ele, irmão César, com aquela criança, aquela menina, eu saí daquela casa chorando, ao ver o estado dela. 5 aninhos de idade. Desde criança. O que você sentia, Fran? Desde criancinha? Sempre tristeza? E como que os seus pais reagiam? Vocês de casa, infelizmente, nós gostaríamos muito que vocês escutassem o testemunho da Fran. Ela está falando aqui, mas infelizmente não deu. E ela não vai vir aqui na frente também. Tá bom? Fica sossegada, Fran. Mas as pessoas estão dizendo, nós gostaríamos de ouvir. Venham no culto, venham, não ficam em casa. Né? E não é sempre que ela está falando. Mas graças a Deus, Fran, você nos ajudou muito. Tá? Contando a sua experiência de depressão. E nós vamos orar por você, minha irmã. E orar por esses outros pedidos. Você quer falar para o pessoal ouvir, Leda? Tá ligado. Tá. Eu, durante muitos anos, eu tinha a mesma coisa que a Fran, assim, a minha única vontade era chorar, eu não tinha vontade de sair da cama, eu deitava no chão, eu chorava, só chorava, eu passava o dia inteiro chorando, eu não queria sair, eu não queria que ninguém olhasse para mim, enfim, era tipo, né, eu não queria mais viver na realidade. E daí eu consultei, comecei a tomar remédio, né, e tomo até hoje porque eu tenho medo de parar. Não é falta de fé, que nem a Fran falou. Eu tenho muita fé, eu creio muito em Deus. Eu tenho uma fé assim, olha que, nossa, sabe, eu sei que Deus ouve as orações, mas eu não paro de tomar remédio, porque eu tenho medo. Então, eu sempre penso assim, ó, Deus deu sabedoria aos médicos para que eles possam ajudar, mas quem cura, como o pastor falou, é Deus, né? Então, realmente, né, é bem isso aí. Amém, Leda. Deus te abençoe. Chegaram alguns pedidos, né? Que Deus abençoe. Nós vamos orar. Aliás, orar no domingo também, lembrar de orar no culto. É um drama que muitos enfrentam em silêncio, não contam. A Leda está falando que muitos no passado não acreditavam nessa doença, que era uma doença. Eu repito,
muito mal recebida pela igreja, que associavam sempre a demônios, falta de fé, algum pecado escondido. E essas narrativas a gente refuta, porque se ter uma vida perfeita é resultado da sua relação com Deus, Jesus Cristo não teria sofrido, porque ele foi o único impecável, o único que nunca pecou. E Jesus não teve um fim de Hollywood, morreu numa cruz, abandonado, esmagado, mas ressuscitou ao terceiro dia. É a evidência de que Deus recebeu o sacrifício dele, a sua entrega. A ressurreição de Jesus é a vindicação de Deus da inocência do seu filho. Davi experimentou a depressão. Moisés pediu para morrer. Cargo pesado demais, não aguentou. Então a gente tem que ter essa liberdade de aproximar-se de Deus sem medo. Seremos acolhidos por Ele na nossa tristeza. Amém? Renato, vem orar por nós, meu irmão. Meus irmãos, nós vamos orar e eu lembrei agora do apóstolo Paulo, que também por um sofrimento, uma tribulação tão grande, que pensou em tirar a própria vida, desesperou-se. O apóstolo Paulo pensou em tirar a própria vida. E ele, que foi preso por algumas vezes, momentos diferentes, ficou muitos anos preso também. Lá ele está escrevendo uma carta para Filipenses, aos irmãos em Filipos, e ele está preso. Certamente ele não estava muito feliz, não. Né? Enfrentando um momento de tristeza, sobre tristeza. Mas ele recomenda, ele teve pensou em tirar a vida, passou por realmente tristeza, sobre tristeza. Eu, às vezes, sou atacado, né? Somos atacados, somos tentados, muitas vezes, né? E permanecer na tristeza. Mas eu gostaria só de ler um verso aqui da palavra de Deus, que é o que cura o nosso coração, né? Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Né? Nós vamos orar por essas pessoas que precisam, que querem oração, orar por nós. Eu vou ajoelhar, você fique à vontade, né, em pé, sentado, ajoelhado. O importante é seu coração, a sua mente, você depositar fé no Senhor. Você pode abrir a sua boca agora, orar conosco, pode orar em espírito, orar na mente, no coração. Ore, se você está sofrendo, ore ao Senhor. Está passando por alguma dificuldade, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. O Senhor é fiel e responde. O Senhor é o que cura. O Senhor é que realmente usa meios. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que age, o Deus que trabalha para aqueles que confiam e esperam. Nós nos aproximamos diante do Senhor da glória, diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, com gratidão no coração, por podermos, Senhor Deus, ouvir a Tua palavra, podermos, Senhor Deus, hoje, nesse dia, ter saído da nossa casa, vindo até a comunidade, trabalhado. Senhor, obrigado pela saúde, Senhor, por poder fazer algumas coisas. Os nossos irmãos estão online, por poder, Senhor Deus, trabalhar, aqueles que trabalham fora, aqueles que trabalham em casa. Oh, louvado sejas tu, Senhor, bendito seja o teu nome, porque é verdade que nesse mundo nós passamos por dificuldades, por provações,
mas nós recebemos do Senhor o bom ânimo, recebemos do Senhor a força, a tua graça, para podermos permanecer, podermos avançar, podermos, Senhor Deus, continuar, Senhor, só mesmo contigo, só mesmo na força do Espírito Santo, nós podemos, aleluia, ser vencedores, podemos, aleluia, Senhor, ter a viva esperança em Ti. Só mesmo, Senhor, na força do Espírito Santo, nós podemos, Senhor, vencer a tristeza, a depressão, a infelicidade. Senhor, muitas vezes, Senhor, nós reconhecemos, Senhor, nossa fragilidade, a nossa fraqueza, Senhor. Somos pessoas com sentimentos, Senhor, somos pessoas muito sensíveis, Senhor, e nós já aproximamos diante da sua glória, da sua graça, Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos cure, nos liberte, nos toque, nos abrace, Senhor, e que o Senhor aumenta a nossa fé, Senhor. Nós precisamos da nossa fé ser aumentada, Senhor, ser robusta, a nossa fé, Senhor, porque a Tua palavra diz que a fé remove montanhas. Senhor, é verdade que há momentos na nossa vida nós estamos lá no Monte Carmelo, estamos vendo o fogo descer, estamos celebrando, estamos comemorando, festejando, Senhor, sentindo gigante, mas há momentos na nossa vida nós estamos lá embaixo, no vale, no deserto, Senhor, nós estamos, Senhor, sem esperança, sem chão, deprimidos, Senhor. Ah, meu Deus do céu, nós somos homens, mulheres com sentimentos volúveis, Senhor, que somos mesmo cheios de mudanças, Senhor, e nós nos prostramos diante da majestade do Senhor, clamando a Tua misericórdia, clamando a Tua compaixão, a Tua bênção. Nós lembramos, Senhor, da Hannah, Senhor, essa menina de 13 anos, eu não sei, Senhor, a cidade direito que ela mora, mas Tu sabes, visita ela, Senhor, retirando, Senhor, toda a tristeza, retirando, Senhor, toda a depressão. Cura a Hannah, Senhor, lá em Minas Gerais, esta amiga, essa conhecida, Senhor, da Dona Graça, que o Senhor esteja agindo na vida da Hannah, Senhor, para que ela venha encontrar em Ti o refúgio, em Ti, Senhor, o baluarte, em Ti a fortaleza. Meu Pai Celestial, nós oramos, Senhor, que o Senhor faça o milagre. Senhor, nós lembrando, Senhor, da Silvana também, meu Deus. Senhor, a conhecida da Josi, Senhor, Tu sabes o sobrenome dela, Tu sabes a idade dela, Tu sabes o CPF, o RG dela, Tu és sabedor, Tu és onisciente, Tu és o Deus presente, Senhor. Então que a Silvana venha a ser também tocada por Ti, venha receber a visita do Seu Santo Espírito, e que o Senhor cure, Senhor, que o Senhor venha agir mesmo, sobrenaturalmente na vida da Silvana. Lembramos, Senhor Deus, da Creuza, dessa perda. Senhor, a Creuza, Senhor, perdeu a filha algum tempo atrás, e Senhor, muitos de nós enfrentamos o luto, e muitas vezes o luto traz tanta tristeza sobre tristeza, a saudade, Senhor, as recordações, as memórias, Senhor, e a Creuza, Senhor, passando por esse momento tão difícil também. Senhor Jesus, Tu esteve nessa terra, Tu chorou, Tu, Senhor Deus, se entristeceu profundamente, até a morte. Tu mesmo disseste isso, Jesus, e Tu sabe o que é o sofrimento, Tu sabe o que é a dor, Tu sabes, Senhor. Então nós pedimos que o Senhor visite e toque a Creuza, faça algo na vida da Creuza, usa a vida da Fran, para que a Fran esteja mesmo testemunhando a Tua palavra, levando, Senhor Deus, mesmo uma palavra de fé para a Creuza, Senhor, sendo
sido instrumentalizada, que a Fran seja instrumentalizada pelo teu Espírito para poder, Senhor, ler a palavra com a Creuza, visitar a Creuza, orar com a Creuza e animá-la, Senhor, Senhor. Usa a minha vida, usa a vida dos irmãos, do pastor, usa a vida, Senhor, para nós animarmos uns aos outros, animar uns aos outros no Senhor, meu Deus. Oh, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. A Fran, Senhor, deu o seu depoimento, a Fran, Senhor, em meio às lágrimas, Senhor, disse da sua dificuldade, Senhor, do passado, da sua dificuldade muitas vezes, Senhor. Oh, meu Deus, para ti nada é impossível. O Senhor é o Deus que soluciona. Senhor, o Senhor é o Deus que deu a inspiração para os psicólogos, para os terapeutas. Obrigado, Senhor, por as profissionais da saúde. Obrigado pelos remédios. Obrigado, Senhor, pelos atendimentos da medicina tão avançada, as clínicas, consultórios, hospitais. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque nós usamos desses recursos. Esses recursos muitas vezes são uma bênção na nossa vida. Senhor Jesus, a irmã Fran, Senhor, que para nós tem sido uma alegria na sua perseverança, com a sua filhinha, com o seu marido, congregando conosco há já muito tempo aqui, Senhor. Oh, para nós a França é um motivo de alegria e ver a sua fé em ti. O Senhor tem dado fé para essa mulher. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo testemunho dela, Senhor, pela fé que ela tem tido em ti, pela esperança viva, pela perseverança, Senhor. Nós lembramos da tua palavra, que a tribulação produz perseverança, que a perseverança produz experiência. Louvado seja o teu nome, ó Jesus maravilhoso. Lembramos do irmão Luiz também, Senhor, fazendo a quimioterapia, Senhor, já fica sem conseguir alimentar direito esses dias, Senhor. Oh, meu Deus, nós sempre estamos orando em favor do irmão Luiz, e nós queremos ver ele totalmente restaurado, queremos ver ele fortalecido no Senhor. Pai, abençoe mesmo que essa quimioterapia, Senhor, venha fazer o bem para o corpo dele, que ele não venha sentir náuseas, o efeito colateral, mas venha, Senhor Deus, também ter apetite, poder se alimentar, Senhor, em nome de Jesus. Completa a obra de cura, a tua saúde, Senhor, integral na vida dele, em nome de Jesus. O Tiago, Senhor, com esse projeto dessa missão lá no Paquistão, agora, Senhor, em novembro, Senhor, esteja encaminhando as coisas, se for da tua vontade, leva o Tiago em paz e segurança ao Paquistão, e que ele venha a ser instrumentalizado por ti, para edificar os irmãos ali. Abençoa, Senhor, os missionários, os pregadores que estarão com ele, Senhor, se porventura ele for, mas os irmãos que estarão indo, abençoa essa missão, que a tua palavra que não volta vazia, venha, Senhor, teu nome ser glorificado. Lembramos da nossa Brasil, lembramos, Senhor, para que o Senhor seja prosperando o nosso Brasil, financeiramente, economicamente, mas prosperando espiritualmente. Senhor Jesus, nós oramos, lembrando, Senhor, ó Jesus querido, porque nós sabemos que o Senhor não cochila, não dorme, o Senhor está sentado no trono, reinando absolutamente, e nós estamos diante do Senhor, orando, Senhor, certo da tua resposta, certo do teu milagre. O Senhor é o Deus de Elias, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus, querendo o Senhor, manda fogo do céu. A mão do Senhor é poderosa para solucionar os problemas, para curar, para dirigir, para abrir portas. A mão do Senhor é poderosa, a mão do Senhor perdoa pecados. A mão do Senhor, aleluia, esquece. Senhor, os nossos pecados o Senhor esquece. Os nossos pecados o Senhor lança no mar, das profundezas do mar. O Senhor não lembra dos nossos pecados. Então nós não queremos, Senhor, mesmo, Senhor, ficar
ficar angustiado com isto, mas queremos confiar em Ti. Nos abençoe, Senhor. Jesus, para que nós não vivamos com excesso do passado, não estejamos com excesso de carga do presente e não andamos ansiosos com excesso do futuro. Jesus, nós queremos mesmo, Senhor, o Teu fardo, Jesus. Nós oramos para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor, no Teu poderoso nome. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, então nós estamos encerrando e no domingo nós estaremos aqui, tá bom? Às 19h30. Venha com a sua família, venha cultuar o Senhor, venha, estar celebrando, venha mesmo, não fique na sua casa, tá bom? Porque é da vontade de Deus que nós estejamos aqui buscando o Senhor. Você que está em outra cidade, em outro lugar, vai congregar, seja no domingo de manhã, seja à noite, tá bom? Busque ao Senhor. A vontade de Deus é de você estar no templo, com os irmãos, na comunhão com os santos. Deus te abençoe e te guarde. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo continue sobre você. O amor do Pai, o amor incondicional, a comunhão do Santo Espírito com você e com a sua família. Amém?